Olá, tudo bem? Neste vídeo eu vou encontrar o zero desta função aqui, ó, y igual a menos x ao quadrado mais 3x mais 4. Bem, o que significa encontrar o zero da função? Significa você determinar o valor de x, em qualquer que seja a função, para que o y, ou seja, o que esteja antes da igualdade, seja igual a zero. Em resumo, você vai pegar esta função, transformar em uma equação e determinar as suas raízes. Beleza? Bem, o que a gente já conhece desta função? Pela forma da função, já sabemos que é uma função do segundo grau, tá? Então, já sabemos que é uma função do segundo grau, também conhecida como função quadrática. Mas o que eu quero aqui é encontrar o zero desta função. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o que está antes da igualdade e fazer igual a zero. Eu vou escrever isso, ó. Fazendo, no caso, o que está antes da igualdade, que é o y, igual a zero. Beleza? Bem, mas quem é o valor do y que você vai ter que fazer igual a zero? É isso aqui, ó. É o que está depois da igualdade, ó. Não é para fazer y igual a zero? Mas quem é o valor do y? O valor do y é menos x ao quadrado mais 3x mais 4. Então eu vou pegar o valor do y, ó, menos x ao quadrado mais 3x mais 4, que é o valor do y, e vou colocar igual a zero. Feito isso, você transformou uma função do segundo grau em uma equação do segundo grau, que já foi estudado isso lá no nono ano, beleza? Então, como é que você resolve a equação do segundo grau? Existem algumas maneiras de você resolver, tá? Eu vou resolver aqui utilizando a forma de basta. Então, vamos lá no desenvolvimento. Primeira coisa que a gente vai achar aqui são os coeficientes. Lembrando que os coeficientes são os números que ficam antes das letras. Então a gente tem, ó, o valor do A, o valor do B e o valor do C. O valor do A é o número que fica antes do x. Bem, mas antes do x ao quadrado. Mas antes do x ao quadrado, ó, a gente não tem nenhum número. Quando isso acontece, subentende, ó, que temos o número 1, neste caso, menos 1, né? Porque a gente tem o sinalzinho de menos. Então, o valor do A, menos 1. O valor do B é o número que vem antes do x, ou seja, mais 3. Então, o número 3. E o restante que sobrar é o valor de C, no caso, mais 4. Pronto, 4. Vamos achar agora o valor do delta, conhecido também como discriminante. O que é o delta? O delta vai ser quem vai nos informar quantas raízes a equação vai ter. Numa equação do segundo grau, podemos ter duas raízes que não são iguais, podemos ter duas raízes iguais, né? Na verdade, é como se fosse uma raiz, ou também não podemos ter raízes reais. Então vamos lá determinar o delta. O delta é representado por um triângulo, e o valor dela, a fórmula é b elevado a 2 menos 4 vezes a vezes c. Essa fórmula aqui, ó, é a fórmula que a gente vai utilizar para determinar o valor do delta. Então agora vamos substituir os valores que a gente tem. O
Quem é o B? Ó, 3. Então aqui você coloca, ó, 3, entre parênteses, ao quadrado. Esse é o quadrado aqui, é esse aqui, ó. Menos 4 vezes. O valor do A é menos 1. Utilizamos o parênteses porque estamos substituindo um número no lugar de uma letra. Quem é o C? Ó? O número 4. É obrigatório colocar o 4 dentro do parênteses? Não é obrigatório. Eu sempre utilizo o parênteses quando eu substituir no lugar de uma letra alguma coisa. Então eu vou usar o parênteses. Beleza? Aqui sim seria obrigatório, porque senão ia ficar o sinal de multiplicação e o sinal de menos, ó, um ao lado do outro, junto. Aí no caso seria obrigatório, tá? Então delta é igual. Primeiro vamos resolver a potência, ó, 3 ao quadrado dá 9. E vamos resolver essas duas multiplicações aqui, porque se a gente resolver não vai influenciar no resultado. Então fazendo o jogo do sinal vai dar mais, multiplicando vai dar 16. Então aqui deu mais 16. Então o valor do delta é igual a 25. Esse número 25, ele é um número positivo. Se ele é um número positivo, a gente já sabe que vamos ter duas raízes. E essas duas raízes, elas não são iguais. Então vamos chamar as raízes de x1 e x2. Tá? Porque não conhecemos elas. Então vamos chamar aqui de x1 e x2. Como o delta é positivo, ó, essas duas raízes elas não são iguais. Beleza? Então como o delta é positivo, vamos ter duas raízes e essas raízes elas não são iguais. Beleza. Mas e quem são essas raízes? Quem é o x1 e o x2? Para você saber quem é, temos que usar a forma de Bhaskara. Que fórmula é essa? É essa aqui, ó. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Essa é a forma de Bhaskara, que é muito utilizada lá no 9º ano, tá? Então vamos substituir os números que temos. X é igual a menos b. Mas quem é o b? O b, ó, é o 3 positivo. Aqui está escrito, ó, o oposto de b, né? Porque quando temos um menos antes de alguma coisa, significa que a gente quer o oposto dessa coisa, beleza? Então aqui significa, ó, o oposto de b. Como b é positivo, então vai ficar negativo, menos 3. Mais ou menos. Temos aqui, ó, raiz de delta. Mas quem é o valor do delta? Olha, o delta é o 25. Ó. Então qual é a raiz de 25? 5. Então colocamos aqui o 5. Sobre. Na parte de baixo temos, ó, 2 que multiplica A. Mas quem é o valor do A? O valor do A é esse número aqui, ó, menos 1. Então multiplicamos, ó, o 2 com o menos 1, encontramos menos 2. Em matemática, não é possível você fazer, ó, mais ou menos ao mesmo tempo, né? Então o que você vai fazer? Você vai copiar essa equaçãozinha aqui, dividindo ela em duas partes. Por que duas partes? Porque aqui, ó, você tem o sinal de mais e o sinal de menos. Então, na primeira parte, vamos usar o sinal de mais e na segunda parte, vamos usar o sinal de menos. Para diferenciar uma da outra, vamos chamar a primeira parte de x1 e a segunda parte de x2. Então, vai ficar o seguinte, ó. x1 vai ser menos 3 mais 5 dividido por menos 2. Certo? Usei só o sinal de mais. Vamos achar o resultado disso aí. Então, x1 é igual. Menos 3 mais 5, repete o sinal do maior e diminui. Então, vai dar 2. Dividido por menos 2.
efetuando aqui a divisão, chegamos ao resultado menos 1. Certo? Ó, mais e menos dá menos, 2 dividido por 2 dá 1. Achamos a primeira parte, que foi a parte que usamos, ó, o sinal de mais. Vamos agora usar, calcular a segunda parte, que vamos chamar de x2. Ó. Então a gente faz isso. Ó. x2 vai ser, ó, menos 3, menos 5, dividido por menos 2. Ó. Menos 3, dividido por menos 5, dividido por menos 2. Bem, aqui, ó, a gente tem dois números negativos. O que você faz quando você tem dois números negativos? É só repetir o sinal e somar. Então, menos 3 com menos 5 vai dar menos 8. Dividido por menos 2 vai dar mais 4. Né? Por que mais 4? Porque menos com menos dá mais 8. Dividido por 2 dá 4. Ah, professor, mas o senhor acabou de dizer que quando temos dois números negativos, ó, repetindo o sinal e somamos. Verdade. É porque aqui, ó, você está numa subtração. Ou seja, você está numa soma de dois números negativos, né? Ó, devo 3 e devo 5. Então eu devo 8. E aqui, ó, você está numa divisão. Na divisão, você faz o jogo do sinal. Sinais iguais vai dar positivo. Bem, o que o exercício pediu aqui? Ó? Encontre o zero da função. Ou seja, o zero da função, como eu falei no início, é o valor de x quando o y é igual a zero. Ou seja, quando a parte que está antes do igual é igual a zero. Neste caso, então, ó, o zero da função vai ser menos 1 e 4. Então, a solução aqui, ó, o zero da função, menos 1 e 4. Beleza? Então, a gente transformou uma função do segundo grau em uma equação do segundo grau e resolveu ela. Os resultados que encontramos passam a ser o zero da função que foi dada no início. Beleza? Se você gostou do vídeo, curte, compartilha com seus amigos. Se você ainda não está inscrito no meu canal, faça a sua inscrição que você vai ser muito bem-vindo. Muito obrigado.